Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui com muita dedicação, suor, sangue e, claro, muita ajuda também, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E hoje eu estou aqui com o Thiago Batista, natural de São Paulo, Capão Redondo. Capão Redondo. Tô brincando, bem-vindo, meu querido. Xará. Zona Oeste. Hein? Um Thiago já é o suficiente, né? Agora hoje é 2. Dose dupla. Primeira vez que tem 2 Thiago aqui, hein? É verdade? É. Olha aí. Paulista, profissional da área contábil, CFO da TBS Taxes. Isso aí. Cara, obrigado por tirar o tempo pra você estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Pô, você veio de longe, tem muita história pra contar aí, né, Tem Thiago? gente que veio mais de longe do que eu ainda. Mas estamos aí. A gente tem a galera aqui hoje acompanhando isso aqui. Thiago, mas você é paulista, você nasceu em São Paulo. Capital. Seus pais? Capital. E aí você cresceu lá? Não, na verdade, olha só. Meu pai é mineiro. Olha só, vim descobrir recentemente. Mentira, mas todos nós temos um pezinho em Minas. Todo mundo fala que não é. Tem, mas meu pai é mineiro. Ou da Bahia. A minha mãe é do interior de São Paulo. Ok. De que lugar lá do interior, não? Lá de Tupã, Marília, Bauru, aquela região, mas era a região de Tupã. Ah, então você tem um... Você já ouviu falar, terra de índio, Tupã. Você tem um sangue do sertanejo, então você gosta. Não... assim, não sou muito fã. Não é muito fã desse esquema, não. Era mais rock paulista, rock MPB, aquela turma, Legião Urbana. E você cresceu lá? Cresci lá em São Paulo. Em que lugar que você cresceu? Na capital mesmo. Trabalhei, cresci num bairro chamado Vila Leopoldina. Você já ouviu falar do CEAGESP, o maior entreposto... Vila Leopoldina tem uns... Quando você mora no Morumbi, os ônibus passam por ali, não é? Não. É no CEASA. Já ouviu falar do CEASA, que é o maior entreposto hortifruti grangeiro do Brasil, em São Paulo, o famoso. Então toda a produção do Brasil, ela escoa nesse local, num local chamado CEASA, e lá são vários galpões de frutas, verduras. Então toda a produção ali vai para aquele lugar, e de lá é o entreposto que distribui para a capital. E você cresceu ali? Ali naquela região. Que legal, cara. E ali nós fomos criados e fui trabalhar numa empresa próximo vai do chegar local lá também. Peraí. Aí tá, aí você fez ali o primeiro grau, segundo grau, VRAL, tudo naquela região ali mesmo? Tudo na mesma escola, tudo na mesma região. Escola pública, como é que foi? Tudo, escola pública, tudo no mesmo bairro. E qual foi seu primeiro emprego lá? Meu primeiro emprego foi de office boy. Office boy. Office boy, uma paixão ter sido office boy. Me ensinou muito. Legal. Aliás, hoje eu tenho de muito... Quê? Office boy de fazer papéis. Mas qual empresa que era? Era uma empresa de material ferroviário. Que legal. Então... Eles faziam o quê? Ferro para trem? Era trilho, né? Era composição de trilhos, parafuso e tal. Então, era uma empresa que trabalhava muito para o governo. Fornecia material ferroviário para a FEPASA, para a COSIPA, para as grandes empresas. Quando você entrou lá de office boy? 14 anos de idade. E aí, 14 anos de idade, assim, boa parte do que eu sei hoje, assim, que eu aprendi muito, foi nessa profissão. Que hoje é o motoboy, né? Mas era o office boy. E naquela época você ia para o centro da cidade desenrolar as coisas. Então eu trabalhei muitos anos fazendo esse tipo de trabalho no centro de São Paulo. Pegava envelope, levava aqui, corre ali, faz copy. E o curioso é que um dos primeiros motoboys de São Paulo, sem descobrir,
assim, eu posso dizer até que fui eu, porque com 15 anos de idade, embora a profissão não era reconhecida, eu comprei minha primeira moto, uma RX 125. Então, para ganhar tempo durante o dia no trabalho, eu pegava a minha moto e ia para o centro de São Paulo. Dava rolê lá. Gravava ela lá nos postes, amarrava tudo lá, fazia meu trabalho, usava o dinheiro dos ônibus que eu recebia para pôr gasolina na moto, resolvia todo o serviço mais rápido, vinha mais cedo para casa, jogava uma bola ali no bairro e voltava para a empresa ainda no final do dia. Eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo de manhã, então tinha coisas que dava para fazer. A moto deu para comprar mais tempo. Me deu mais tempo e agilidade no trabalho. O cara já era focado na eficiência desde pequeno. Já tinha que agilizar o processo. Porque São Paulo é uma cidade muito corrida, muita coisa, então você tem que agilizar a vida, né? Paulista é bicho louco. Então as horas ali contam. Ali é pauleira, tempo. Aí quando você terminou o segundo grau? Fui para a faculdade. E você fez a faculdade de quê? Administração. Administração, legal. Fui pra faculdade de administração. Aí foi na faculdade de administração que você conheceu o Mineiro? Pra vir para Boston? De onde surgiu essa ideia de você vir parar aqui? De vir para Boston? Não, a gente, nessa época... Foi na faculdade? Foi depois? Não, foi depois. Aí tá, então você chegou a fazer administração. Aí trabalhei nessa empresa. Essa foi a única empresa que eu trabalhei. Trabalhei por 10 anos nessa empresa. Ah, você continuou na empresa ferroviária? Não, trabalhei por 10 anos nessa empresa, fazendo a faculdade, terminei. De office boy para vendedor técnico contábil assistente de departamento pessoal. Então você vai galgando posições dentro da empresa. Você estava fazendo alguma coisa certa, né? Até chegar na posição de assistente da diretoria e me tornar um diretor comercial. Porque já naquela época eu fazia representação em concorrências públicas, né? Então, como a empresa vendia material ferroviário e era para as empresas estatais, então a gente representava muito nas empresas públicas. E foi aí que eu fui desenvolvendo também o trabalho de representação, o trabalho de documentação, que eu comecei a entender documentos. Porque você, para participar de concorrência pública, licitação é os bichos. A empresa tem que estar redonda, uma série de documentos, né? Principalmente no Brasil, que é uma burocracia. Então você fez faculdade trabalhando lá? Faculdade trabalhando lá. Então você saiu sem dívida. Foi assim, desenvolvendo lá. E aí eu desenvolvi o meu trabalho, que eu acabei criando um escritório para mim lá na área de assessoria para empresas para fazer participação de concorrências públicas. Que legal, você aprendeu como é que o esquema funcionava, E aí vamos nessa. Aí você ensinou o cara a fazer licitação de restaurante, licitação de whatever. O cara chegava, não, peraí que eu te ajudo. Da documentação, montar o processo e fazer a representação. Então era o que eu já fazia dentro da minha empresa. E aí o negócio bombou. Aí eu vi um nicho no mercado, eu vi que tinha uma oportunidade para desenvolver isso aí, foi onde eu saí dessa empresa, né? Tava muito bem estabelecido, mas falei, não, acho que eu vou encarar essa, eu vou meter a cara e já tinha algumas empresas em foco e tal, e aí fui embora, fui para frente. Seus pais são empreendedores? Não, meu pai era cozinheiro, minha mãe era dona de casa. Ela era uma empreendedora para cuidar de 11 filhos. Caramba, ela empreendeu bastante. Era uma família grande, era uma família de 11. Que legal, cara. E olha que você não estava no interior. Se você estivesse no interior, ia explicar, falar para trabalhar na fazenda, mas nesse caso aí não foi, não. Não era, então. Mas não tinha televisão, não, né? Não, na verdade, naquela época até tinha televisão, mas era a televisão do vizinho. Então era a televisão na época que era preto e branco, que nós íamos assistir na casa do vizinho. Não, mas eu falo dos pais, né? Pra fazer aquele tanto de menina. Dos pais não tinha. É por isso que fez esse tanto de menina, igual minha mãe. Fala, não tinha televisão, né, mãe? Não tinha. Começou cedo. Não. Que legal, cara. E você lançou o escritório e aí foi um sucesso, porque já tinha uns clientes alinhados, já tinha o processo. E aí você vai desenvolvendo, né? Vai surgindo um negócio, vai surgindo oportunidades daqui, dali. E aí, como moto sempre foi minha paixão, montei uma loja de moto, né? E na sequência peguei uma bandeira da Porto Seguro, que era corretora de seguro. Isso. Então você vai agregando dentro do seu trabalho, né? Então eu tinha o escritório, passei a ter uma loja de moto, aí trouxe a bandeira da Porto Seguro. Aí tudo redondo. Vai gerando, porque você vai agregando coisas no seu trabalho. Sim. Que são ligadas, mais você foi criando meio que um ecossistema. Né? Um ecossistema. Aí, dentro do trabalho, eu fazia passaporte, eu fazia visto, eu era credenciado no consulado americano de São Paulo para tirar visto.
Então as coisas vão se agregando. E aí a gente acabou agregando também a parte de uma agência de turismo. Porque uma coisa vai ligando a outra, né? E aí a gente começou a trabalhar também com despachante, com documentação de veículo, como hoje as seguradoras aqui oferecem esse serviço de emplacamento. Sim. Então nós achamos esse nicho também de emplacamento de veículos. Sim. Então uma coisa vai ligando a outra. Então você vai comprar o carro e tal, você precisa de seguro. Foi já... E aí vai juntando aquele processo todo e aí foi desenvolvendo e foi crescendo a empresa. Aí num dia, na brincadeira dessa, você foi lá no consulado, pegou seu... De onde surgiu a ideia? O negócio tava bom. Tava bom. A gente começou a vir pra cá, tipo, oportunidade de vir pra passear. Aí você veio pra passear foi mais ou menos isso. Já que eu tô tirando visto pra todo mundo, eu quero tirar o meu visto também. Vamos ver o que vai dar. E aí eu consegui meu primeiro visto e fomos pra Miami. E aí, a partir daí, a gente começou a ter a oportunidade de vir viajar pra cá. Quando você fala a gente, quem que é a gente? Eu e minha esposa. Você e sua esposa. É a sua esposa atual? Atual. Legal. Atual. 33 anos de casados. E aí vocês vieram, e aí vocês conheceram Miami a primeira vez, e aí, Flórida e tal. Aí tínhamos alguém conhecido aqui na região de Boston e viemos pra conhecer o frio. Pra região de Boston. Mas na época não era frio, era calor. Então era quente, então me iludiram. Aí naquela época, aquele calorzão. E acabamos indo para o Cape Cod. Até onde nós estamos até hoje, né? E foi o primeiro lugar que você bateu? Primeiro lugar que eu bati. Bateu, se apaixonou? E aí me apaixonei por Cape Cod. Né, verão, aquilo é maravilhoso, né? Aquelas casas, aqueles jardins maravilhosos que o De Angeli já fazia naquela época, aqueles jardins. Por isso que o Cape Cod é bonito. A De Angeli já atuava ali naquela época do Cape Cod. A Garden Angel. Produção tá aí, ó. Hoje tem um grupo aqui na produção. Era isso aí, era essa beleza. E tem quanto tempo você tá já na terra do Tio Sam? 21 anos. 21 anos, que legal, cara. Isso aí. E aí você trouxe a bagagem de contabilidade, chegou aqui, já foi fácil de adaptar? Não foi tão simples assim, né? As histórias nada são simples, né? Vai falar que foi mamão com açúcar, que não foi, né? Nada é simples. Aí você deixou o esquema lá e veio pra cá? Aí deixei lá pra poder... Funcionando, funcionando. Deixou o business rodando. Rodando. Falei, vamos fazer um teste, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos aguardar e tal. Mas aí, depois de um ano, você tipo... Aí você veio pra cá, qual que foi a primeira coisa que você fez quando você chegou aqui? Eu virei artista. Eu me tornei um pintor. Foi cair na pintura? Porque era uma arte, cara. Porque você lá naquelas casas do Cape Cod, eram aquelas casas de milhões na beira da praia. Você pintando aquelas casas era uma arte. É uma arte. Você chegar lá e pegar aquela casa toda detonada. O problema é quando você lixa o negócio naquele calor, você pegar aquelas grinder e ficar assim, ó. E o pozão? O pozão comendo, você tira o antes e o depois. É uma maravilha, você vê aquele negócio pintadinho, bonito. Aquilo era uma arte, né? Mas é uma arte. Pintura, pra mim, carpintaria é uma arte. É uma arte. Sinceramente, porque um carpinteiro de finish, o cara é artista. E você sabe que quem torna a arte do carpinteiro perfeita e bonita é o pintor. Sim. Se o pintor não souber fazer o trabalho dele, o carpinteiro ele pode fazer o melhor trabalho. Se o pintor não fizer um prep legal, não fizer um trabalho ali... O cara foi especialista em pintura mesmo, prep e tudo mais. Aí, ele vai acabar matando o serviço do carpinteiro, porque ele não fez um bom serviço. Então, o pintor ele é o resultado né, do trabalho do carpinteiro, é um trabalho em conjunto. Sim. Por isso que normalmente quando você está numa casa, eles estão trabalhando em conjunto. E o carpinteiro está sempre de olho também no que você está fazendo. Você tá fazendo não vai fazer besteira no meu trabalho aí, né? Legal, cara. Aí você ficou um ano nisso? Um ano. Um ano foi pouco, foram 5 anos. 5 anos na pintura? 5 anos. Mas e o negócio no Brasil? Não, o negócio no Brasil, nessa altura do campeonato, já tinha resolvido. Porque, tipo assim, você não vai ficar de um lado ou do outro. Ou você vai focar num lado ou você vai focar no outro. Certo. Então a decisão foi realmente focar aqui, porque a gente viu que aqui realmente tinha condições de oportunidade. Até porque 1 ano, 2, 3 anos antes de realmente tomar a decisão de vir, eu já tinha pesquisado mais ou menos o mercado e vi que havia a possibilidade de trabalhar com imposto de renda, de desenvolver a área de imposto de renda e desenvolver essa parte de documentação para o próprio imigrante, que seria a parte de tradução de documentos já naquela época. Como é que você aprendeu inglês, cara? Cara, inglês eu aprendi
Primeiro indo para a escola, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem que ir para a escola. Você tem que estudar. A primeira coisa que você faz aqui, você tem que estudar. Se você quer crescer, você quer desenvolver, você tem que estudar. Não tem outra saída. Você vai ter que encarar a escola. Se você ficar perdendo tempo, então é importante que você chegue e já chega com uma meta, vou estudar e vou focar. Então, quando nós chegamos, nós já tínhamos um objetivo de desenvolver um escritório. Mas para isso, entre o objetivo e alcançar, você tem um longo caminho para percorrer. Isso aí é outro fator. E qual é esse caminho? Você vai ter que estudar o que você quer na sua área e estudar o inglês, estudar a língua, entender. E foi isso que nós fizemos no primeiro ano já. O que você decifrou? E agora, para você que está acompanhando, é o seguinte. O primeiro fator que ele falou foi o que a gente já escutou em vários podcasts. Educação é fundamental para o sucesso do imigrante aqui na terra do Tio Sam. Já tem que chegar e tem que estudar inglês. E o número 2, você prestou atenção no que ele falou? A meta e o processo, planejamento. Planejamento é que leva o imigrante a ter sucesso aqui também, cara. Com certeza. Porque se você não sabe para onde você está indo, como é que você vai chegar lá? Você tem que ter seus objetivos traçados. Você sabe que vai demandar um tempo. Vai demandar você focar no que você quer. E aí você vai ter que realmente trabalhar e trabalhar duro. Porque nada vem fácil aqui. As pessoas olham para você hoje e falam, tá tranquilo. Não, tá tranquilo porque você buscou, você trabalhou, você focou, você foi para cima. Se você deixar, não funciona bem assim. Então a gente já chegou, de uma certa forma, já focado no que nós queríamos, mas até chegar naquele tempo, você tinha que fazer alguma coisa. E aí surgiu para mim a pintura. O que a princípio era muito complicado, porque a vida inteira foi na base da caneta, e aí eu passei a pegar o martelo. E aí meu dedo foi pro saco, né? Porque era só martelada no dedo, né? Não acertava um prego, era só o dedo. E aí a gente vai aprendendo. Mas depois é interessante, porque tudo que você aprende... Quanto que você ganhou a hora naquela época? Era $8 a hora. $8 a hora. Mas o interessante é o seguinte, não despreze nada do que você aprenda aqui. Porque você não sabe onde você vai usar, em que momento você vai usar aquilo que você está aprendendo. Porque no primeiro momento você... eu odeio isso, eu não gosto de fazer isso. Mas ali tem uma experiência para você. Ali você um dia vai usar o que você está aprendendo naquele momento. Você não sabe a hora. Então, eu brigava muito comigo mesmo que eu estava fazendo aqui. Quando eu estava pintando dentro de umas casas, sozinho, olhando para a parede, eu e a parede, acostumado com o cliente, agitação, São Paulo, aquela correria, de repente... Você teve um diálogo interno. Eu me vejo, eu e minha parede, e pintando e tal, Então assim, é bem complicado você se lidar com você mesmo. Mas quando você está definido, está focado, você sabe que aquilo vai passar. Facilita. E aí a gente ouvia muita... final. Eu ouvia muita rádio, né? Para poder educar o ouvido, que é importante. Você que está aprendendo inglês, ouvir rádio, ver televisão com Subtário e tal. E eu lembro de uma música que me gravou até hoje, né? Que ela dizia assim, Don't Give Up. Don't Give Up. E aquela música tocava quase que toda semana nas rádios, né? Você estava no momento certo para você. Tipo, what the heck is this, né? E aí eu fui pesquisar, né? Don't Give Up. Então era como se as coisas falassem. Então, às vezes a gente ouve palavras, ouve pessoas ou testemunhos que a gente não dá valor ali, mas são esses exemplos como você vê aqui, as pessoas que dão os testemunhos aqui, são valiosíssimos para aqueles que estão ouvindo. É um conhecimento enorme. Para mim, a experiência de cada um ela é assim algo enriquecedor. Enriquecedor. E aí você vê que a sua esposa, 2 filhos. Esposa, 2 filhos. Os meninos eram pequenininhos na época. 1 ano, 7 anos. Caramba, cara. E aí, corajoso. Vamos lá. E era assim, eu só via minha esposa na madrugada, porque ela trabalhava de madrugada num asilo e eu trabalhava na pintura durante o dia. Então a gente, para não deixar as crianças na creche ou com alguém, ela saía, trabalhava de madrugada e na estrada... Eu dava farol alto para ela quando eu estava indo para o meu trabalho e ela chegando em casa. Uau. Era horário marcado, não tinha telefone, não tinha muita comunicação. Então a comunicação era o farol. Tá chegando, tô chegando. Corre, não, é isso aí. Caramba. Ela chegava, às vezes eu esperava ela chegar, às vezes eu dava 10 minutos, que eu sabia que ela estava chegando, ela chegava e eu saía para trabalhar. E isso foram por 2 anos. Esse processo de até conseguir
estabilização, se ajustar e tudo mais. Junto e tal. É. Sacrifício pra caramba, né, cara, muito sacrifício, porque as pessoas falam, mas e meu filho, como é que eu vou educar? Então, às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Muita gente não quer. Não quer pagar o preço. Ainda mais nos dias de hoje. Hoje ninguém mais quer pagar preço de nada. Hoje é tudo rápido, tudo na velocidade da luz e os tempos são diferentes. Eu entendo que os tempos são realmente diferentes. Cara, se você não constrói nada sem alicerce, né? Tipo, tem que ter a base. Tem que ter a base. Aí você começou a aprender inglês, saiu da pintura. Quando que você decidiu abrir o primeiro escritório? Então, na verdade, eu mesmo no período da pintura, eu me tornei um garçom de um clube de golfe. Para aprender o inglês, para desenvolver o inglês. Para praticar o inglês. Então, durante o dia eu pintava e à noite eu bordava. Então, era mais ou menos assim. Aos finais de semana, eu comecei a trabalhar num campo de golfe, justamente para aprender o inglês, porque ali era inglês puro, trabalhar e tal. E além disso tudo, era sentir aquele cheiro da riqueza. Era ver como é que os ricos se comportavam aqui. Sim. Porque esses campos de golfe só vão milionários, donos de grandes empresas e tal. E aquilo me fazia muito bem, de estar ali naquele ambiente, assim, vendo aquelas coisas todas, aprendendo como é que eles se portavam. Sim. Isso tudo foi uma lição muito valiosa para mim. Então eu não estava lá, até porque eu não ganhava muito. Sim. Ganhava pouco. Mas era gostoso, porque como a gente não tinha tempo para passear, para ir para festas, nem nada, lá eu tinha festa todo final de semana. Você conseguia se divertir, você participava da festa pelo menos. Tinha festa todo final de semana, tinha banda ao vivo, então aquelas festas maravilhosas, aquelas coisas todas, e a gente participava daquilo ali e tudo. E interessante, curioso que a gente vai jogando uma sementinha, né? Sim. Pô, um dia, quem sabe, eu tenho uma oportunidade de talvez voltar aqui numa outra condição, né? E fui botando essa sementinha. E eu importante isso, né? Visualizar essa ideia e tal. E falei, um dia quem sabe Deus vai me dar essa oportunidade. No podcast do Jason, ele falou isso, cara, sobre criar o seu vision board. O vision board. E cara, aconteceu. Aconteceu de eu voltar nesse clube. Foi jogar golfe? 8 anos depois, não cheguei a esse nível de jogar golfe, mas 8 anos depois o meu filho, ele me deu essa oportunidade, porque ele entrou numa faculdade renomada aqui. Que legal, cara. E essa faculdade fez um jantar dentro desse campo de golfe e ele foi chamado para ser homenageado. Que legal. E aí tava eu voltando 8 anos depois, sendo servido pelo gerente do clube. Que você trabalhou lá. Eu trabalhei lá e ele chegando e lembrou, porque a gente trabalhou muitos anos lá, então foi um reconhecimento, foi então são momentos que a gente tem aqui nessa vida que a gente passa. Seu filho estudou o quê? Ele fez Health Public Health. Que legal. Ele é pesquisador. Que legal, ele estudou onde? Na Dartmouth College. Na Marf, que show, cara, meus parabéns. Lá em New Hampshire. Ivy League. Ivy League é foda. Ivy League. Então, assim, são coisas que, pô, você trabalha, você acha que não tem valor, não vai acontecer. Mas, cara, você vai lançando a sua semente, vai esperando uma hora, as coisas vão acontecer, você vai colhendo. Você não sabe nem de onde vai vir, mas você vai colhendo. Né, cara? Então você vai colocando as coisas no seu devido lugar e tal. E interessante que hoje, boa parte das pessoas que trabalharam lá, hoje são meus clientes do meu escritório. Que show. Né? São meus clientes, então são... E aí você aprendeu inglês, estava ali, e quando que você decidiu lançar o escritório? Então, nesse tempo que eu estava entre o primeiro ano e esses 5 anos de pintura, artista, campo de golfe, eu continuei estudando e fiz um estágio dentro de um escritório americano, num Tech Season. E aquilo me deu uma visão maior e me deu um conhecimento maior para me estabelecer o que eu queria. Como que funcionava o negócio. E aí foi aí em 2005 que nós resolvemos, surgiu uma oportunidade na cidade de Stoughton, que é 1 hora de Cape Cod, que ali tinha uma comunidade brasileira bem grande, e aí surgiu a oportunidade de nós abrirmos um espaço lá. Crescendo. E que nós estamos lá até hoje no mesmo lugar. No centro ali, no centro de Stoughton. Que legal, cara. Ele taxas e tal. Daí,
você viu um crescimento muito grande, né? Desde quando você foi para lá pela primeira vez até hoje, né? A comunidade não para de crescer. Não para de crescer. A comunidade não é só o brasileiro hoje, né? Hoje, depois de um certo tempo, você se torna um escritório aberto para o público em geral, né? Mas você começa realmente... E sua esposa foi trabalhar contigo depois? Como que foi? Não, ela veio trabalhar agora recentemente, nos 6 anos, na área de seguro, né? Que legal. Na área de seguro. E aí, antes disso, você teve uma gráfica também. Então, você vê que as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Aí você começou a fazer a mesma coisa do Brasil. É a mesma coisa do Brasil. Você vai empreendendo, você vai trazendo as coisas e ligando as coisas, né? Então, primeiro ano do escritório, obviamente, você não tem clientes. Seus clientes é seu amigo mais próximo, tal. E como é que você vai se manter? Como é que você vai cuidar? E aí surgiu uma oportunidade de eu representar uma gráfica. Então, essa gráfica era na cidade de Stoughton e eu representava ela no Cape Cod aos finais de semanas. E isso me trouxe um conhecimento de marketing, de desenvolvimento de panfletagem e essa coisa toda. Foi aonde eu comecei a desenvolver o escritório na base da panfletagem one-on-one. Porque naquela época não tinha, né, Instagram, Facebook, não tinha nada disso. O negócio era raiz. O negócio era ali, ó, no one-on-one. Eu lembro que às vezes eu saía com meus cartões, com meus business cards. Aliás, by the way, deixa eu aí, ó, a gente deixou aí, para você aqui já o meu já marketing. Presente aqui, o marketing aqui, ó. Né? Então eu sempre andei com esses cartãozinhos. E às vezes eu tava assim, na rua, tipo no McDonald's, eu via brasileiro conversando, eu já tirava o meu cartãozinho. Falou, você já fez seu imposto de renda? Você já fez seu IT number e tal? E tava igual o Batoré da Praça é Nossa, tá aqui o meu cartão. Tá aqui meu cartão. E aí você Mas funciona, viu, cara? E aí você vai agregando. Aí naquela época eu tinha um salão muito grande no centro de Stoughton, o escritório era pequeno, e aquele espaço enorme, o que eu vou fazer? Aí a Sprint ofereceu um espaço para me vender telefone celular. Então eu tinha o escritório e tinha a Sprint vendendo telefone celular, e finais de semana eu ia trabalhar com marketing, com venda de serviço gráfico. O cara fazia um pouquinho de tudo. Vai fazendo um pouquinho de tudo. Você e vai agregando no final, mas sempre focado no que eu queria, que era a parte do escritório, de imposto. Realmente o imposto. Até você, né, concretizar, você se formar, você tem que ir trazendo coisas para você continuar trabalhando. E aí você foi aprimorando na parte do imposto. Aí fui me aprimorando na parte do imposto. Aí, aí de Stoughton você foi pro Cape? Aí de Stoughton o que acontece? Com essa questão de publicidade e de marketing, que eu investi muito em marketing, investi pesado mesmo. Naqueles anos eu investi em todas as rádios brasileiras, jornais, revistas. A gente realmente fez um trabalho maciço de propaganda e marketing. E foi nas rádios brasileiras onde a gente conseguiu um boom. Sim. Porque a gente fez um trabalho educacional. Era um trabalho de ao vivo, como nós estamos aqui. Era um trabalho ao vivo e eram perguntas abertas. Então o telefone tocava e fazia pergunta na lata ali. Se você não soubesse responder, você, tipo, eu não sei responder, eu vou te responder depois. Certo. Então o trabalho não era divulgar o escritório, mas o trabalho era educar as pessoas sobre o imposto de renda. O que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam fazer. Então, o fato de as pessoas estarem ligando ao vivo e fazendo as perguntas e a gente estar respondendo, começou a dar credibilidade. Sim. Credibilidade. E aí era o cliente muito foi na região de lugar. Boston. Era muito na região de Boston. A boa parte dos clientes. Foi aonde muitas pessoas vêm para cá. A gente acabou abrindo na cidade de Somerville. E aí no mesmo ano deu a oportunidade de abrir também no Cape Cod. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo no mesmo ano. E nesse mesmo ano, logo depois, a gente agregou 2 gráficas. Uau. Apareceram 2 negócios de gráficas. E nós abrimos uma na cidade de Somerville e uma na cidade do Cape Cod também. Então você vê que tudo agregado ao trabalho. Sim, né? sim. Você vai agregando coisas. Sim. E o tempo para os meninos e para a esposa? Não tinha tempo. Não tinha tempo. É essa questão. Essa questão que muitas vezes quem paga o preço é a família. A gente falou sobre isso, né? Tipo, imposto. A família paga o preço. Imposto empreendedor. Por isso que é importante a família estar do lado do empreendedor. Porque às vezes você não vai ter aquela noite, não vai ter aquele dia, não vai ter o passeio. Porque empreender é um casamento, né? Montar uma empresa é um casamento. Cara, você vai casar com a tua empresa. É muito solitário. Você vai ficar ali
Muito né? solitário. Horas e horas, vai pensar, vai não sei o quê, vai passar todo aquele perrenho, né? Tem dias que é pior do que os outros, né? Tem dias bons, tem dias difíceis e dias mais difíceis que os bons. Mas quando você tem uma meta, tem um objetivo, Sim. você está sempre olhando a luz no fim do túnel. Você a fala, longo vai prazo. passar. Tempestade vai passar. Vambora. Essa é a ideia. É que nem no Tax Season. Tax Season começa em janeiro, termina em abril. Meu amigo, quando começa em janeiro, você fecha as portas, fecha tudo e põe uma coleira aqui e marcha. Só foca. E vai até terminar o Tax Season, porque senão você... Senão você faz igual os outros caras, faz os extensions e só termina mês passado. É. Caramba, cara, legal. E aí o escritório de Somerville chegou a um ponto que você falou assim, pô, não dá por causa da distância. Distância e também foco um pouco mais no cliente local. E justamente nessa época surgiu a oportunidade de abrir uma agência de seguro. Sim. Então, tipo assim, era muita coisa para você ficar focando, E dá trabalhando. trabalho, cara. E distância. Distância. Stoughton, Boston, estava gastando 1h30, 2 horas. Então tomava muito meu tempo na estrada. Na estrada. Eu falei, não compensa eu ficar fazendo essa correria toda quando você pode estar melhor focado, dar um melhor atendimento no seu cliente local. E aí surgiu a oportunidade da agência de seguro. Complementava já o... Complementava. Então, tipo, que você tirou de um lugar, investiu Infringiu no outro. E manteve mais ou menos a mesma estrutura. E é outra coisa que é completamente diferente, né? Igual gráfica, contabilidade, seguro. Tipo, as demandas é muito diferente. Muito diferente. Muito diferente e são... Bem complexo. Uma demanda muito complexa. Muito complexa. Mas você vê que era tudo relativo. É tudo coligado, né? É o que eu falo, é um equossema. Você não foi mexer com... Você precisa abrir um business card. Você não foi mexer com a mecânica, por exemplo. Você precisa abrir um business card, você precisa fazer um panfleto. Aí você precisa fazer o seguro da sua empresa. Mas como é que você mantém a rotina? Por mais que são complementares, é um pouco... Sim, você tem que ter pessoas, né? Você tem que ter equipe. Você tem que ter equipe que você trabalha, você confia. Sim. Sozinho você não faz nada, você não vai para lugar nenhum. Não, sem dúvida nenhuma. Você não tem como você... 24 horas não dá mais. Não você dá, não tem isso tempo. não existe. Então você tem que contar com quem? Com a equipe, contar com pessoas capacitadas. Você vai... E esse processo foi difícil. Investir nas pessoas para que elas aprendam, para que elas se desenvolvam e tudo mais, né? E qual que foi o fator da religião nesse processo seu? Porque acho que foi um processo complexo, né? Você saiu do confortável, foi pro desconfortável, com a família, trabalhando, um tempo desconectado com a esposa, porque, pô, vocês dois trocavam horário. Bom, o processo da religião é a promessa, né? A promessa da terra que emana leite e mel. Então você vem na palavra da terra que emana leite e mel, entendeu? Então quando você acha que a terra do Tio Sam para todo mundo é a terra que emana leite e mel, não é isso? Então você vem com a promessa de que aqui é o lugar onde, se você trabalhar, você focar, você se dedicar, for honesto no seu trabalho, fazer o trabalho da maneira correta, não tem como dar errado. Cara, não tem como dar errado. Não tem. E é consistência, foco. É consistência e foco. Eu falo muito isso. Não tem como dar errado. Cara, se você pudesse dar um conselho para o empreendedor novo, né? Que a gente é velho já nessa brincadeira aqui, mas vamos falar pro cara que tá pensando de chutar o pau da barraca e começar agora. O que você falaria para ele, Thiago? Primeiro ele tem que montar a planta dele, ele tem que montar o business plan dele. Ele tem que começar ali, ele tem que saber que se o que ele vai fazer é algo que realmente vai satisfazer ele, que ele vai, além de satisfazer ele vai ajudar pessoas, ele vai fazer daquele business um business que não vai só satisfazer ele financeiramente, mas vai ajudar de uma certa forma a fazer parte de um sistema onde ele está contribuindo de alguma forma dentro do sistema ali para ajudar as pessoas. Então, se ele vai só pelo dinheiro, ele vai bater cabeça. Mas se ele vai por uma coisa que ele gosta de fazer, que ele acha que dá prazer para ele, ótimo, porque isso é que vai fazer ele vencer as barreiras. Porque se ele vai pelo dinheiro, a hora que vier as tribulações, a hora que vier os problemas, ele vai arriar. Mas se ele está fazendo aquilo com convicção de que ele realmente é uma coisa que ele, né,
que ele acredita. E aí onde e que entra... tem um porquê. Acho que mas a parte mais importante que você trouxe aqui para você que está pensando em empreender, escuta aqui que o cara que trabalha na área falou, tá? Planejamento. Você tem que ter um plano de negócio. Por que você está fazendo o que você está fazendo? É só por dinheiro? Você gosta? Você tem a capacidade intelectual de fazer aquilo? Você tem uma personalidade? Você tem as ferramentas? Né? Você sabe executar nessa área? Ou você está fazendo só porque o compadre está dando certo? Acontece também, né? Nós sabemos que acontece. Nós temos vários exemplos de pessoas que se deram muito bem com os business e mesmo sem ter no planejamento, as coisas foram acontecendo. Ele tem um talento, ele tem um dom, tem a sorte e tem Deus na vida dele que vai ajudando ele, vai abrindo as portas e ele vai ter sucesso. Mas, obviamente, esses são as exceções. Tem duas formas. Ou você aprende com os erros dos outros, ou você aprende com os seus. Com os seus. Os erros dos outros é mais barato. Agora, hoje em dia, nós temos aí, nós temos aí uma mega informações aí de tudo quanto é lado. Tem coaching, tem podcast, tem Instagram, tem Facebook. O que tem de coaching, de palanque aí, que nunca fez tudo, porra nenhuma vendendo classe. Tem gente com tanta ideia, então assim... Você tem hoje acesso a uma quantidade de informações tão grande. Sim, que você tem até que filtrar para saber que merda que você vai consumir. Exatamente. Tem isso daí. Porque o problema para mim hoje é esse. É uma bagunça de informação. É muita gente dando informação. Inclusive gente que não tem nem histórico não tem base de informação. Não tem base de nada. Quando eu vejo o motor batendo, eu gosto de abrir o capu para ver o que tem lá nas bielas, entendeu? E tem muito empreendedor de palco aí fora. Porque você sabe disso. Você começou um negócio no Brasil, agregou segmentos diferentes e você não aprende isso na escola, não. Não. Você pode estudar o jeito que for, você pode pegar esses livros e ler tudo aqui, ó. Não. Cara, mas pra você criar fã, não adianta você ler fanocracia que o cara não vai te ensinar. Você pode ler David Goliath ali que você vai entender que vai ter uma empresa gigante, você é o pequenininho, você vai tomar porrada, mas tem como você dar uma pedrada no olho. Mas, tipo, no dia a dia mesmo... É onde você aprende. Você sabe que muitas vezes a gente lê muita coisa, né? Estuda. Todo ano nós temos que fazer cursos de complemento educacional e tal. Sim. Mas onde eu aprendo mais, trabalhar com imposto de renda, contabilidade, essas coisas, é na hora das auditorias. Por incrível que pareça. É a hora que você está ali com o auditor, que ele está te espremendo e ele está te ensinando, inclusive, quais são os procedimentos, por onde ele vai te pegar e tudo mais. Interessante. Então, e no seguro a gente vê muito isso também, né, cara? No seguro a mesma coisa. A classificação errada, como é que os caras fazem? Então, às vezes, você, peguei uma auditoria ali, mas você vai e você aprende. Naquela auditoria e tudo aquilo que você aprendeu, você vai pegar para o seu outro cliente e vai falar para ele, não faz mais isso. Não faz essa merda. Não cai nessa situação, porque se cair vai acontecer isso. Então você adquire experiências para ajudar outras pessoas a não caírem pelo mesmo caminho. Sem dúvida nenhuma. Então isso é prática. Muito importante. Isso é prática, cara, isso é dia a dia. Isso é coisa que você não vai aprender lá no curso. Não vai. Você vai aprender ali na hora que você está sendo espremido e tudo mais. E é por isso que eu acredito muito em consultoria, cara. Muito, muito. Você pegar um profissional da sua área, você quer começar um restaurante? Quem que é o melhor cara pra você ligar? O cara que já tem restaurante, irmão. Sim. Liga lá pro como é que é o nome do cara lá do Brazilian Grill lá, o Marcelo, né? Max. Aí liga pro Max e fala, Max, vem cá, me explica aqui como é que funciona isso aqui. Sabe tudo. O cara sabe tudo, irmão. O cara já passou, já bateu cabeça, já teve problema. Aí você fala, $600 a hora, vale? Puta que pariu. Você demais vai salvar da conta, irmão. Tempo, bateção de cabeça. Não, com certeza. Mas o pessoal não entende isso. Agora, a gente tem um projeto recente que está saindo aí, chama American Dream Class. E é um masterclass que vai ser voltado para o empreendedor ou para a pessoa que pensa em migrar e para a pessoa que está aqui para aprender. Qual que é o processo para me tornar carpinteiro? Qual o tipo de licença que eu preciso, como que eu faço para chegar lá? Contador. Vai ter um contador ali explicando como que se torna um contador aqui. Qual que é o processo para você chegar lá? Eu quero se tornar pintor, quero se tornar uma pessoa de limpeza. E esse profissional que vai dar um masterclass, ele vai vender a consultoria dele depois, entre ele e os alunos dele no futuro. Mas eu acredito muito no valor de um profissional que realmente entende o que ele está fazendo. Sim. Vai salvar tempo e dinheiro para a pessoa. Por que você vai bater cabeça? Para que você vai... Por exemplo, você vai migrar para Boston pela primeira vez. Qual que é a melhor cidade?
Cape Cod. Não, Cape Cod é a região, desculpa. Mas, por exemplo, a melhor região, porque o custo de vida é menor, tem emprego, o seguro do carro é mais barato, as escolas são melhores. Olha pra você ver onde que seu filho foi estudar, na Dartmouth. Minha mãe me trouxe pra East Boston, irmão. Naquela época tinha 3 gangues. Da maioria da galera que eu cresci, poucos fizeram as universidades. Se eu tivesse ido pra uma cidade igual Cape Cod, eu tinha entrado na Harvard, porque a capacidade intelectual eu tinha, só porque eu tava na fábrica de bandido. E pra sair de dentro, porra, deu trabalho. E meus amigos, por exemplo, os que não foram deportados, tá preso. Então, pro pai que vai escolher aonde que vai morar com os filhos, é muito super importante. É muito importante. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E hoje em dia você tem acesso a tudo isso, né? WhatsApp, você tem toda essa informação. Hoje é menos chance. Na época em que... Nem tanto ainda, viu? A galera, tipo, não é nada contra não. Mas, por exemplo, você vai crescer, você vai criar seus filhos em Brockton, certo? Cara, do lado de Brockton você tem o quê? Você tem o Weymouth. A diferença da educação de Brockton para Weymouth é gigantesca. É surreal. Stoughton. Tá, a gente acabou de passar lá o projeto de lei para ter português nas escolas, mas o problema que tinha em Stoughton até 2 anos atrás era enorme. Com discriminação, stereotyping, enfim. São várias outras coisas. Então, acho que ter esse tipo de informação para fazer planejamento para aonde você vai morar, o tipo de empresa que você vai criar, como que você vai chegar lá, é importante? Importantíssimo. Caramba. E hoje você tem tudo isso, né? Hoje você tem essa... Em vários lugares. Em vários lugares. Esse é o vários problema. Lugares. Eu tenho um sonho de consolidar tudo isso em um lugar só para facilitar a vida da pessoa, porque, cara, é muito complicado. E você sabe, a gente estava até aqui hoje no Bastidores, uma das pessoas que participou do último podcast falando, pô, a minha empresa era uma partnership. Aí você até brincou, mas por que era um partnership? Fui eu que fiz. Mas quem te falou? O compadre falou pra comadre que falou que era assim, entendeu? E aí, por quanto tempo a gente viveu disso? Muito tempo. É importantíssimo isso. Hoje nós temos toda essa... Como nós temos hoje aqui esse podcast, né, trazendo esse monte de informação, pessoas com experiência. Que pode entrar em contato depois contigo, né? A gente vai colocar o link do seu Instagram, do Facebook, se tiver mais dúvidas, porque isso aqui é só para abrir a sua cabeça e ter mais perguntas, né? É verdade. Abrir para tirar informação mesmo. Para tirar mais informação. Aprender, fazer, isso aí. E a sua filha? É um filho e uma filha? Filho, 2 filhos. São 2 filhos? 2 filhos. Aí um foi para Dartmouth, o outro foi para onde? Tô curioso agora. O outro tá comigo. O outro garrou comigo. Escritório. Tá no escritório, tá fazendo curso de contabilidade. Que legal. Tá fazendo... finalizando a faculdade de contabilidade, mas assumiu comigo, garrou comigo. Que legal. O mais velho foi embora, foi para Londres, foi morar para Londres. Que legal. E foi estudar em Londres, está morando lá para Londres. E o mais novo... Public Health ainda? Que legal. Ele fez a pós-graduação dele lá e lá ele ficou. Foi trabalhando para a cidade de Londres. Que show. E ficou por lá. E o menor ficou comigo, garrou comigo, tá aí garrado. Empreendedor igual o pai. Empreendedor também. E tamo junto aí, vamos embora. Que legal, cara. Né? Não, super história de vida. Eu acho que, pô, show demais. E aí você tem uns hobbies também, né? Tem. A gente tava falando nos bastidores aí. O que você faz agora pra destressar aí de vez em quando? Conta pra gente. Pego uma R1 e acelero. Aonde você faz isso? Geralmente a gente vai pro rabo do dragão, né? Pra quem não sabe, faz o Google aí. Tail of Dragon, em Tennessee. Sim. São 318 curvas em 11 milhas. Mas com a R1 não, né? Não, com a R1 eu fui uma vez só. A R1 é mais nervosa. Mais nervosa. Mas nós gostamos de andar de moto, de Harley Davidson, fazemos viagens aí pelo país todo. Um grupo. Grupo grande, faz rota 66, vai pra Canadá. E a galera, se quiser te seguir do Brasil, porque tem uma galera do Brasil que curte moto, quiser curtir com vocês aí. Tem. Nós temos um grupo aqui que chama Friends of the Roads. Friends of the Roads. Então... Eu tenho uma galera de São Paulo que assiste podcast religiosamente. Meus amigos de São Paulo aí, ó, do G4 que acompanham, aquele abraço. Nós fazemos toda essa região das montanhas aqui de Vermont, New Hampshire, Maine. Então a gente faz um grupo de pessoas, pega os hotéis e anda as montanhas abaixo, acima. Esse é o nosso hobby para essa época de folhagem, é lindo pra caramba. Foda. Então essa é a época da gente se soltar, desestressar e tal. E fora isso é bater uma bolinha de final de semana, né? Jogar um futebol de campo. Show. Né?
fazer uns exercícios aí e vamos embora. Cara, sensacional, cara. Eu já te conhecia, mas eu não conhecia o Thiago lá, né, de São Paulo. Acho que para vocês aí agora, você vai ter oportunidade de conhecer melhor a história do Thiago. História sensacional. O Office Boy. Office Boy, foi a melhor profissão que eu já tive, assim. Não é que foi a melhor profissão, mas foi a minha base. Escola. A minha base, a minha escola foi... Meu foi restaurante. Eu cresci dentro de restaurante, então eu sei completamente o que você tá falando. Na verdade, eu fui office boy da minha mãe, né? Eu sou igual seu filho. Eu com 8 anos de idade tinha que sair pra contratar na rua e saía lá pro centro de Goiânia, botava uma plaquinha, voltava, entrevistava a pessoa, comprava saco de laranja que eu não conseguia carregar. Mas tinha que fazer. Então eu sei a importância disso. Não é. E pra você que acompanhou a história do cara aí, ó, segue ele, que é sensacional. Cara, a gente vai chegando no final aqui. Foi tanta coisa que eu acho que tem mais coisas que a gente não falou. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vai ter uma versão 2. Tem que passar rápido. Você que foi pra Cape Cod, você saiu de São Paulo, que é uma cidade no Village. No Village é onde que é o dinheiro novo, o povo gosta da... né? Da vibe. Da vibe de mostrar um pouquinho a mais. Bem Miami estilo. E aí você vai pro Cape Cod, é onde que você trabalhou naquele golf course ali, que você vê que o rico... Cara, você vira a sua vida de ponta cabeça, né? Você sai de um lugar hiper agitado, tá? Você anda numa R1 para ir para uma Harley Davidson fazer cruise. É mais ou menos essa é a diferença. Mas de como você que sair foi de uma cidade de São Paulo... aquele rico lá porque o rico de Cape Cod ele é bem diferente do rico de Miami, o rico de São Paulo. Sim, na verdade o rico do Cape Cod, ele é o rico que já está na fase da aposentadoria. Porque o Cape Cod é um grande resort. É o sonho do americano da aposentadoria. Ele quer se aposentar, ele quer ir pro Cape Cod. Mas até os caras dos Hamptons que vai ali, tipo, você não sabe se os caras são ricos. O pessoal de Nova York vão para lá e tal. A gente, quando fala Cape Cod, Cape Island, né? Martha's Vineyard e Nantucket. Isso. Né? Então ali é onde o Obama tem a casa dele, passa as férias, os Kennedy, o Biden agora no Thanksgiving vai para Nantucket. Então é uma região bem rica, uma região bem bonita, né? Só que o rico de lá, às vezes você nem sabe que o cara é rico, né? Ele não é aquele cara que fica se mostrando. Não, ele não precisa. Ele não precisa, Na verdade, no Cape Cod, se o cara se mostra que ele é rico, ele é até meio que cancelado, né? Nem precisa, ele lá não tem essa necessidade de mostrar a riqueza dele, nada. E aí chega no ponto que eu queria chegar agora. Quando a gente traduz rich de inglês para português, qual que é a tradução? O rico, né? E wealth? Literalmente. Riquíssimo. Riqueza, isso aí. Riquíssimo. A riqueza e o rich em português, ele tem a ver com o quê? As duas coisas. Com dinheiro, poder. Né? E aqui pra gente que, principalmente pra você que passa um bom tempo no Cape, passa até hoje, riqueza é bem diferente, né? Bem diferente. Qual que é a definição então de riqueza pro Thiago hoje? Felicidade. Felicidade conquista, satisfação da conquista, satisfação de ter alcançado certos objetivos. Então isso faz parte da riqueza. Quando você consegue alcançar seus objetivos, educou seu filho, educou sua família, teve um tempo saudável, teve um tempo de qualidade, né? Porque mesmo a gente trabalhando muito e tudo mais, você tem como criar tempos de qualidade. Sim. Então, quando você cria tempos de qualidade, isso também faz parte da sua riqueza. Né? E hoje, por exemplo, nós temos um problema muito grande de tempo, né? Então, hoje o tempo, a riqueza hoje já não é nem tanto mais o dinheiro, mas a riqueza é o tempo de qualidade. Para mim, hoje, a riqueza é o tempo de qualidade. Você falou tudo. Grande Renato Valentim falou aqui nesse podcast que para ele é paz. E aí, quando você reflete nessas duas coisas que você falou, tempo e dinheiro, o propósito de dinheiro é para te comprar tempo para você ter paz. Para você ter paz e curtir. Agora você tem dinheiro, você é rico e tal, você tem um barco, você tem uma moto, você tem um carro, você tem não sei o quê. Mas você não tem tempo para usufruir nada disso. Não pode nem curtir a porra do negócio. Você passou o verão inteiro, o barco ficou lá na coisa. Então por isso que eu nem compro mais barco. Eu vou lá, e a galera que tem... alugo, vou pescar, volto
O cara vai lá, limpa o barco, pega os meus peixes, eu vou para casa e tô tranquilo. Eu vou fazer isso 3 vezes no ano. Agora, tem gente que gosta, que curte, que aproveita, é o hobby dele. Isso. Mas às vezes a pessoa tem o barco, tem o jet ski, tem a moto, tem isso, tem aquilo, mas não tem tempo para fazer nada. Tem um ônibus para estrada lá e nem usa o negócio, não tem tempo então, para curtir nada. Hoje, nos dias de hoje, riqueza para mim, tempo e tempo com qualidade. Pô, do caramba, irmão. Cara, eu adorei o bate-papo, adorei a definição de riqueza. Para você que não segue ele, a gente vai colocar o link, então segue ele aí, curte. Se você tiver dúvida, se você é contador no Brasil e sonha ser contador nos Estados Unidos um dia, entre em contato com o Thiago. Curte o canal, comenta, me dá o seu feedback, deixa eu saber. Quando você curte, quando você comenta, você me ajuda a melhorar a qualidade da informação que eu tiro daqui. A sua crítica ela é construtiva para mim. Pode falar, dá o like, dá o dislike. Agora, se você curtiu de verdade, manda para alguém que merecia acompanhar isso aqui. Sabe aquele primo, aquele amigo contador? Passa pra frente. E para você que está aqui no estado de Massachusetts também, precisa de um contador, entre em contato com o Thiago, segue o canal, porque eu só consigo evoluir com o engajamento de vocês. Então até o próximo, Thiagão. Cara, valeu, meu compadre. Sensacional, velho. Obrigado mesmo pela presença. Não, isso aqui foi foda. Obrigado por ter feito a viagem. Com certeza. Você não volta pro Cape hoje não, né? Não, eu fico em Stoughton. Ainda bem. Tô só metade do caminho. Desculpa. Não, imagina. Bem-vindo e obrigado aí, a esposa, e por ter dividido você comigo hoje. Vambora. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado. This is the Thiago Prado Experience.